Amados irmãos, nós teremos que o nosso estudo, esse último estudo da escola dominical, nós tivemos aqui, vamos ter que realizar 2 vídeos, e nós estamos iniciando a aula aqui, a lição de número 14, é a última lição desse trimestre de 2023, falando sobre missões. Gravamos a primeira aula, você depois acompanha aí. Então, eu estava falando que o Senhor Jesus ele se despediu dos seus discípulos frente ao Monte das Oliveiras, subiu para os céus e apareceu anjos ali confortando os discípulos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu dessa maneira? Esse mesmo Jesus que veio para o céu, da mesma forma que vocês viram ele ir, ele há de voltar. Então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, nos diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, missões e a volta do Senhor Jesus é o tema do nosso estudo nesse dia. Lembrando que nós já gravamos a primeira aula, ou a metade da primeira aula. Vamos dar prosseguimento aqui. A introdução nos diz assim: Nessa oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Então, amados irmãos, missões e a volta do Senhor Jesus. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Nós somos sabedores que existem várias linhas de interpretação com relação às profecias bíblicas, com relação ao fim dos tempos, com relação ao livro de Apocalipse. Nós somos sabedores que existem vários irmãos em Cristo que possuem uma linha de interpretação diferente, adotada pela Assembleia de Deus. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus, através da CGADB, a gente possui uma regra de interpretação com relação à escatologia bíblica. Querendo ou não, a gente vai ter que entrar nesse assunto aqui, falando um pouco sobre isso. Então, existem aqueles irmãos em Cristo que acreditam que a igreja do Senhor Jesus será levada para o céu, será arrebatada para o céu, antes da tribulação, ou antes que se inicie a grande tribulação. Ou seja, essa linha de interpretação ela é chamada de pré-tribulacionista.
A segunda linha é chamada de pós-tribulacionista, ou seja, existem irmãos em Cristo que acreditam que a igreja vai ser levada para o céu após o início da grande tribulação. Existem irmãos em Cristo que já acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. São chamados mid-tribulacionistas. Por outro lado, já tem irmãos que acreditam que a igreja não vai ser arrebatada para o céu, que nós já vamos ficar aqui, já vamos entrar no milênio. Existe uma outra linha de interpretação que acredita que nós já estamos vivendo o milênio aqui na Terra. Que o milênio significa a paz de Cristo que nós temos em nosso coração. Linhas de interpretações diferentes, pensamos de forma diferente, estamos separados, entre aspas, estamos separados no que diz respeito a interpretarmos esses acontecimentos. Quando que irão acontecer, se já está acontecendo, o que falta para acontecer. Nós somos separados dentro desse pensamento. Porém, irmãos, por graça de Deus, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ou seja, por mais que cada um de nós, por mais que possua grupos dentro da Igreja de Cristo que pensa de forma diferente sobre quando Jesus virá, quando que estaremos com Ele e assim por diante, mesmo que cada um de nós, mesmo que exista grupos dentro da igreja que pensam diferente, mas nós somos unidos em um só pensamento, em uma só fé no que diz respeito à volta do Senhor Jesus. Ou seja, todos nós cremos que um dia Jesus vai voltar. Todos nós cremos que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Todos nós cremos que estamos nesse mundo de passagem. Todos nós cremos que existe um plano da parte de Deus e que esse plano está se cumprindo através dos séculos e que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Todos nós cremos que um dia Jesus voltará. A gente só não sabe quando que isso irá acontecer. Então isso aí é o mais importante. Então não perca seu tempo, você que está me ouvindo nesse momento, não perca seu tempo especulando, discutindo com A, discutindo com B. Não, discutir ideias, você pode até discutir. O que você não pode é ficar de mal do seu irmão ou da sua irmã, de alguém que pensa diferente de você, que crê diferente de você, que interpreta as profecias diferente de você. Aqui no bairro mesmo, alguns anos atrás, eu sempre me deparava com um moço e ele é de uma outra linha de interpretação no que diz respeito a dons ministeriais, né? Na mente dele, Deus não instituiu pastores. Na mente dele, Deus instituiu profetas e o cargo ministerial de profetas é superior ao cargo ministerial de pastor. Então, as ideias, as interpretações dele são totalmente diferentes daquilo que eu penso, daquilo que eu creio. Mas nem por isso a gente brigava, nem por isso a gente discutia no sentido negativo. Pelo contrário, era até prazeroso quando a gente se encontrava. Por quê? Porque as nossas diferenças, no que diz respeito a interpretações, era inferior comparado àquilo que nos unia, que é o amor de Deus, que é a crença na volta de Jesus. Então, amados irmãos, nós temos esse dever. A Igreja de Cristo tem esse dever de pregar o Evangelho, Deus, Ele é misericordioso, Ele quer salvar o máximo de pessoas. Um dia Jesus voltará. O livro da vida existe e Deus quer escrever o nome das pessoas no livro da vida. Enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, nós temos esse dever de pregar o Evangelho. Alcançando o mundo até que Cristo volte. E este Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus 24 afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo.
Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidade disponível da morte e ressurreição de Nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que Ele volte para arrebatar a sua Igreja. Ou seja, alcançando o mundo até que Cristo volte. Somente o Senhor nosso Deus, somente o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o momento em que irá vir buscar a sua igreja. Porém, amados irmãos, até que isso aconteça, o comentarista ele nos diz que a igreja deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Vamos ler a palavra do Senhor aqui na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Então, esse texto bíblico, o apóstolo Paulo estava explicando sobre a volta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele esperava que Jesus viesse nos seus dias, no seu tempo. O apóstolo Paulo nos diz que quando o Senhor Jesus vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, quando Paulo fala nós, é porque Paulo acreditava que o arrebatamento, ou que a volta do Senhor seria para os seus dias. Então Paulo prossegue dizendo, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e assim formaremos um só grupo, e estaremos eternamente com o Senhor. A Bíblia fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo ele nos diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero até aproveitar aqui e fazer uma observação, irmãos, que essa última trombeta que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, não é a última trombeta do livro de Apocalipse. A última trombeta, entre as 7 trombetas do livro de Apocalipse, fala sobre trombeta de juízo. E aqui não é trombeta de juízo. Vamos prosseguir aqui, então, e este evangelho será pregado. Então, irmão, nós temos essa urgência de pregar o evangelho. Há quem pensa que o evangelho já foi divulgado em todo o mundo, e nós temos vídeo falando sobre isso, mostrando sobre a janela 10/40, onde o evangelho ainda não chegou em muitos países onde a quantidade de crentes é apenas 1%, 2%. Esse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então o evangelho nós anunciamos o evangelho de Cristo. Nós anunciamos o reino de Cristo. Nós anunciamos que Jesus foi preparar uma cidade santa, onde Ele é o rei. Essa cidade já está pronta, porém ela está incompleta, porque os moradores dessa cidade ainda estão nesse mundo, que é a igreja. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim.
Alguém pode pensar assim: ah, eu vou comer, eu vou trabalhar, eu vou comer, vou beber, vou vestir, vou descansar, vou desfrutar dessa vida, vou ficar despreocupado, porque Jesus só vai vir quando o evangelho dele for pregado em todo mundo. Irmão, não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira, porque nós estamos, em primeiro lugar, estamos aguardando a vinda de Jesus? Sim, estamos aguardando. Porém, da mesma forma que nós não sabemos quando que Jesus, da mesma forma que nós não sabemos quando que iremos morrer no que diz respeito a perder o fôlego de vida. Porque o cristão, ele perde fôlego de vida, ele deixa essa existência material, mas a sua alma, o seu espírito, que não é duas pessoas não, uma pessoa só. É porque dentro da nossa crença, nós acreditamos que a alma significa as nossas emoções, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, o nosso intelecto. Então a nossa alma não se desliga do nosso espírito. Nosso espírito é a parte imaterial a qual nós adoramos ao Senhor. Então, cessa-se o fôlego de vida, a alma volta para Deus. Então nós estamos aguardando a volta do Senhor, nosso Deus. Nós acreditamos que breve Jesus voltará. Porém, amados irmãos, a gente tem que ter essa urgência de pregar o Evangelho. Da mesma forma que nós não sabemos quando que iremos deixar esse mundo. Tem muitas pessoas, irmãos, que antes de nascer, muitas crianças antes de nascer, muitas crianças não passaram pelo nascimento. Deus decidiu levar no ventre da mãe. Tem muitas pessoas que nasceram, crianças já faleceram, não chegaram a se tornar pré-adolescente. Adolescentes não chegaram a se tornar jovens. Muitos não chegaram a casar. Muitos partiram com 10 anos, 15 anos, outros partiram com 50, alguns com 100 anos, outros até mais de 100 anos. Então, o tempo da nossa vida a gente não pode contar. Da mesma forma que a gente não sabe o dia em que iremos partir desse mundo, da mesma forma que a pessoa não sabe o dia em que ele vai morrer, o dia que ele vai deixar esse mundo, nós também não sabemos o dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Inclusive, há quem diga que faz sentido, Jesus Cristo, nesse ano de 2023, voltou para muita gente. Voltou para mulheres, voltou para homens, voltou para ricos, voltou para pobres, voltou no que diz respeito a ter voltado para buscar aquela pessoa. Eu lembrei até das palavras de Cristo, né? Falando sobre a pessoa que era muito materialista, né? E ele plantou, ele mandou construir galpões, ele mandou construir lugares para colocar as suas plantações, aquilo que ele havia colhido, né? Seus bens materiais. E ele diz para si mesmo, né? Alma, come e bebe e desfruta, porque o que você tem aqui serve para muitos anos, para muito tempo. E Jesus conclui esse sermão dizendo: louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens, para quem será? Então tem muita gente nesse mundo que tem ajuntado tesouro na terra. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouro no céu. Tesouro no céu fala de você fazer a obra do Senhor aqui, fazer a justiça, pregar o Evangelho, servir a Deus, e você vai ter a salvação e ainda vai receber a recompensa lá no céu. Então, esse versículo aqui, Mateus capítulo 24, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha só, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, vírgula, em testemunha a todas as gentes, vírgula, e então virá o fim. Jesus Cristo, irmãos, não está falando que ele só vai voltar para buscar a sua igreja depois que o evangelho for pregado em todo o mundo. Jesus não está falando disso não, vamos entender aqui.
e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E então virá o fim de todas as coisas. Jesus não está falando, e então, Jesus não está falando, ora, eu só vou vir buscar o meu povo, só vou vir buscar a igreja depois que esse evangelho for pregado em todo o mundo. Jesus não está falando isso. Jesus está falando que após o evangelho ser pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, em todas as pessoas, só a partir daí é que virá o fim. Então, quando que isso irá acontecer? Aí você tem que entrar num estudo mais aprofundado sobre a escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. Como, por exemplo, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai levar a sua igreja para o céu e o Senhor Jesus não vai permitir que a sua igreja passe pela grande tribulação. Dentro dessa linha de interpretação, dentro dessa minha crença, e à luz de vários textos, baseado em vários textos bíblicos, eu creio que durante a tribulação ainda vai existir a pregação do Evangelho. A palavra do Senhor nos fala sobre os 144 mil de cada tribo que estarão aqui pregando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala sobre as 2 testemunhas que estarão pregando a palavra do Senhor aqui na terra. Existem muitos crentes existem muitas pessoas que estão desviadas do Evangelho e que após o arrebatamento da igreja vão se voltar para o Senhor, vão se arrepender, vão se voltar para o Senhor. Existem muitos ex-obreiros que estão lá no mundo que vão se voltar para o Senhor e vão entender que Jesus voltou, buscou sua igreja, ele ficou, ele vai se arrepender, e ele pode querer pregar o Evangelho. Existem muitos obreiros e obreiras que estão servindo a Deus, mas não estão pregando sobre o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar, ele vai ficar, ele vai entender que ele ficou porque ele não pregou sobre o Evangelho, não pregou sobre santidade, ele vai procurar se arrepender, buscar Deus. Deus tem o poder de usar essas pessoas. Então vai haver vários meios de pregação do Evangelho aqui durante a tribulação. A palavra de Deus nos fala sobre anjos que estarão pregando o Evangelho, vozes que irão bradar no céu, anjos pregando o Evangelho. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus vier, eu também acredito que a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, eu também penso e creio dessa maneira, que a segunda volta do Senhor Jesus, ela é dividida em 2 fases. Na primeira fase, ele vai vir buscar a igreja. O escritor aos Hebreus, ele fala, a esperar do alto nosso Senhor. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Ou todo o capítulo ele fala sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, né, precisamente através dos textos bíblicos. Depois você pode ler também, na sua casa, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, que ele fala sobre o arrebatamento da igreja. O profeta Daniel, aproximadamente 400 anos antes de Cristo vinha a esse mundo, o profeta Daniel, ele também falou sobre a ressurreição. Daniel capítulo 12, a partir do versículo de número 1, Daniel ele fala sobre a ressurreição. Vamos ler aqui para você não ter nenhuma dúvida. Cadê? Daniel capítulo 12, a partir do versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, todos vão ressuscitar um dia, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
ressuscitarão, mas não significa que vão ressuscitar para estar eternamente com o Senhor. Daniel prossegue dizendo: e muitos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, irmão, aqui está falando sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Então, aqui, aí o que acontece? Então, o versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, aí entra a tribulação, que nós cremos que será de 7 anos. Aí, depois da tribulação, na primeira fase, Jesus vem buscar a igreja, leva a igreja para o céu. Aí lá no céu vai acontecer as bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Aí no final dos 7 anos, Jesus vem com a igreja para socorrer Israel. Você pode encontrar essas profecias no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, onde fala que quando o Senhor vier, os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras, esse monte vai se dividir em 2. E paralelo a esse texto bíblico, essa interpretação que nós cremos, você pode estar lendo também Apocalipse capítulo 19, a partir, agora esqueci o versículo, mas é isso mesmo, Apocalipse capítulo 19, onde João fala que ele vê o Senhor Jesus vindo, montado sobre um cavalo branco, com os seus santos, se referindo à igreja, e os pés do Senhor Jesus irão pisar sobre o Monte das Oliveiras, esse monte vai rachar, e com o sopro da sua boca, Jesus vai derrotar todos os inimigos de Israel. E aí Jesus vai implantar o seu reino milenial durante 1 ano aqui na terra, onde durante o milênio ainda vai haver pregação do Evangelho, o Evangelho do reino. Então, irmão, só depois da pregação do Evangelho em todos os lugares é que virá o fim. É que esse assunto aqui é um assunto vasto, um assunto profundo, é um assunto que exige de nós muito estudo, procurar muitas referências bíblicas para você ter condição de entender um pouco mais. E então, o fim só virá depois que o Evangelho for pregado em vários lugares. Então, você está vendo aí? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E às vezes a gente lê a Bíblia apressado e pensa assim, não, Jesus só vai vir depois que o Evangelho for pregado em vários lugares. Aqui não está falando que ele só vai vir quando o Evangelho for pregado em vários lugares. Ele está falando que o fim só virá depois que o Evangelho for pregado em vários lugares. Mas a gente tem que contribuir, você tem que contribuir. E qual é a sua contribuição? Transmitindo, compartilhando a palavra do Senhor. Segundo o subponto do primeiro ponto, a urgência da tarefa, a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Paulo diz para Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo. Pregue quando você puder, pregue também quando você não puder, pregue com palavra, quando não puder pregar com palavra, pregue através de testemunho, pregue através do louvor, mas não deixe de pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. Segundo ponto, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24, 14. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha a alma sábio é. Você já ouviu falar sobre aquele evangelista chamado Billy Graham, que já até partiu? Segundo comentários, né? E não só segundo comentários, mas as informações que a gente próprio vê, ele é considerado o maior evangelista do século que passou. Ele, pela graça de Deus, através das pregações dele,
ele atraiu milhares de vidas para os pés de Jesus. Talvez até 1 milhão de almas para os pés do Senhor Jesus. E no final da sua vida, e durante a sua vida, ele se tornou conselheiro de alguns dos maiores presidentes que existiam ali nos Estados Unidos. Então ele tinha essa mentalidade, né? Ele acreditava que a pregação do Evangelho dependia, que a volta de Jesus dependia da pregação do Evangelho. Esse era o pensamento dele. Mas aqui nós entendemos, né, que cada crente tem que contribuir com a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz, né, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, que você possa ficar com essa palavra. Como ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu você, minha irmã. Levanta-te. Desperta. Vamos realizar a obra do Senhor agora nesse ano de 2024. Porque breve Jesus voltará. O chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 3. O tempo está próximo. Se no tempo do apóstolo Paulo, se no tempo do apóstolo João, Deus já havia falado com João dizendo que o tempo está próximo, e hoje já se passaram aproximadamente 2.000 anos que essa palavra foi proferida. Imagine hoje, se naquela época o tempo estava próximo, imagine hoje. Qualquer momento Jesus pode voltar para nos levar para o céu. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Lembra do que nós já falamos durante vários estudos? Não foi um pedido, foi uma ordem de Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Esses mandamentos do Senhor estão escritos em Mateus, Marcos e Lucas, no final dos evangelhos. Nesta última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião de sua volta. Aproveitamos, portanto, os meios odieiros de grande avanço tecnológico. Amém. Então, irmãos, o comentarista está nos orientando, né, a orar ao Senhor, que Deus venha despertar a nova geração de crentes que tem surgido, que Deus venha despertar os novos jovens, moças e rapazes para a urgência da pregação do Evangelho, e que possamos usar, irmãos, as redes sociais. Os nossos irmãos do passado, eles não tiveram os recursos que nós temos hoje, eles não tiveram à sua disposição as redes sociais, e hoje nós podemos compartilhar a palavra do Senhor através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp. Vamos semear a palavra de Deus. Procure fazer em favor do crescimento da obra de Deus aquilo que você não fez nesse ano 2023. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, chegamos ao final de mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. Eu não estou com a revista aqui, irmãos, mas nós já adquirimos as novas revistas das lições desse próximo trimestre, onde iremos estudar sobre a Igreja de Cristo. Depois eu vou te dar mais detalhes. Então nós queremos louvar ao Senhor, queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que nos deu de estudarmos uma vez mais a palavra do Senhor. Foi um trimestre muito abençoado, 14 lições, onde aprendemos muito sobre a obra missionária, e que você possa colocar em prática o que você aprendeu através das lições bíblicas da Escola Dominical. E eu quero convidar você a continuar conosco. Nessa oportunidade, eu quero desejar a você um feliz 2024. Eu quero desejar, a minha oração é para que Deus te dê saúde, é para que o Senhor te dê temor dEle,
e tremor diante dele. A minha oração é para que o Senhor desperte você para ler mais a Bíblia, ler livros espirituais, livros que falam da palavra do Senhor. Que nesse próximo ano você possa buscar mais o Senhor, que nesse ano você possa evangelizar mais, você possa despertar para servir ao Senhor Jesus. Que nesse ano o Senhor também possa continuar suprindo as suas necessidades, honrando a sua fé. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por esse estudo bíblico. Obrigado por ter falado conosco, obrigado por ter nos edificado mediante a Sagrada Escritura. Nos ajude a viver o que pregamos, nos ajude a viver o que ensinamos. Meu Deus, eu apresento todos os inscritos nesse canal. Venha abençoar, venha instruir, meu Deus, venha cuidar. Ó Deus querido, venha dar temor, venha dar sabedoria, entendimento, Pai, para cada um dos inscritos aqui do canal. Para aqueles também que não são inscritos do canal, mas estão ouvindo a Tua palavra, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Se estiver doente, cura. Se estiver triste, alegra. Se estiver angustiado, conforta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, venha dar um ano novo, abençoado para cada um dos que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, venha crescer esse canal, venha atrair novos inscritos, pessoas que têm um desejo de conhecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. E eu quero convidar você, compartilhe essa palavra com um amigo, um vizinho, algum irmão, alguma irmã, alguém que você conhece, sabe que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe a palavra do Senhor e hoje à noite estaremos cultuando ao Senhor, participando do culto de Ano Novo. E você também, procure participar do culto de adoração ao Senhor, do culto de Ano Novo, na igreja onde você congrega. Ou procure uma igreja próxima da sua casa, não só próximo da sua casa, mas próximo da palavra de Deus, porque igrejas tem muitas, mas nem todas têm esse zelo de apresentar as doutrinas bíblicas, de apresentar Jesus como ele ensinou. Amém? E também quero convidar você, convide outras pessoas a conhecer o nosso canal. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus.